É isso aí, pessoal. Professor Cláudio aqui chegando na área, no canal Dicas de Língua Portuguesa. Dando continuidade ao módulo Tipos de Sujeito, hoje nós falaremos um pouquinho sobre sujeito composto. Na última aula nós abordamos o sujeito simples, lembrando que o sujeito simples é aquele sujeito que apresenta um núcleo, e o sujeito composto, como eu coloquei aqui na observação, é aquele sujeito que apresenta mais de um núcleo. Tá? Então, se você não sabe o que é um núcleo, assista, está na descrição desse vídeo, a primeira aula sobre sujeito simples, onde eu falo um pouquinho sobre núcleo do sujeito. Então vamos lá. Sujeito composto é aquele que apresenta mais de um núcleo. Olhando para a tela, sentença de número 1. Elga e H decidiram ir à festa juntos. Pessoal, todas as vezes que vocês estiverem analisando questões onde se trabalha tipos de sujeito, o primeiro raciocínio que você deve ter é em relação ao verbo dessa frase. De cara, já é a primeira dica que eu te dou. Você tem que identificar dentro dessa oração o verbo, porque o verbo ele vai te dar pistas de quem é o sujeito dessa oração, ok? Então, o primeiro passo para você identificar um sujeito na oração é você relacionar o verbo dessa sentença aos seus demais componentes. Então, vamos lá. Elga e H decidiram ir à festa juntos. Então, aqui de cara, nós temos aqui o verbo decidiram, ok? Verbo decidiram. Vou marcar aqui para vocês. Verbo decidiram. Uma vez identificando o verbo, você pergunte ao verbo quem decidiram, né? Quem decidiram ir à festa? Elga e H. Perceberam que a resposta para a minha pergunta é Elga e H. Elga e H, eu vou classificar isso daqui como sujeito, ok? Sujeito. Professor, ele é simples, ele é composto. Agora você irá analisar quantos núcleos tem esse sujeito. Primeiro você identifica o sujeito, depois você classifica se ele é simples, composto, ok? Oculto, indeterminado, se é uma oração sem sujeito, beleza? Como o assunto é sujeito composto, então nós vamos trabalhar os núcleos que se relacionam com o verbo. Então, se você já identificou o verbo, agora você vai relacionar as palavras dentro do sujeito que fazem concordância com o verbo. Então, quem decidiram? Elga e H. Beleza? Então, vou circular para vocês. Elga, sem o conectivo E, tá, gente? Isso é importante. Se cair uma questão dessa aqui na sua prova, onde é para você localizar onde está o núcleo ou os núcleos do sujeito dessa sentença, você deveria marcar Elga e H, sem o conectivo E, ok? O conectivo E não faz parte do núcleo do sujeito. Então, o núcleo do sujeito, Elga e H. Quantos núcleos eu tenho? Eu tenho 2 núcleos. Se eu tenho 2 núcleos em uma sentença oracional, então o sujeito ele só pode ser composto. Beleza, galera? Lembrando que o sujeito composto ele apresenta 2 ou mais núcleos. Próxima sentença. Os argumentos finais dele e sua atitude agradaram-no. Primeiro passo, identifica o verbo. Beleza? Identifica o verbo. Identificou o verbo, fica mais fácil. Quem agradaram-na? Quem agradaram-na? Isso mesmo. Os argumentos finais dele e sua atitude. Tudo isso daqui, galera, é o meu sujeito. Toda essa informação que eu destaquei aqui de azul é o meu sujeito. Professor, quantos núcleos esse sujeito apresenta? Quantos núcleos? Vamos lá. Quem é que agradaram? Argumentos. Eu posso falar que argumentos agradaram-na? Sim. Eu posso dizer que finais agradaram-na? Não. Eu posso dizer que dele agradaram-na? Não. Eu posso falar que a atitude dele agradaram? Sim. No caso, eu posso dizer que argumentos e atitude agradaram-na? Sim. Argumentos agradaram-na e atitude agradaram-na. Então, nós temos aí duas palavrinhas, 2 substantivos, 2 núcleos que concordam com o verbo agradar. Então, o sujeito é composto. Beleza, galera? Forte abraço. Na próxima aula, nós iremos abordar o sujeito desinencial, ou seja, o sujeito oculto. Forte abraço, inscreva-se, deixe aquele like e até